Olá para você que está me assistindo. Trouxe aqui mais um vídeo para a gente falar um pouquinho sobre os dias de hoje, sobre a palavra de Deus, como que a gente pode entender um pouquinho mais de Deus nos tempos que a gente vive hoje, né? E hoje para variar, eu fui num lugar e comecei a falar de Deus para as pessoas. Para as meninas, eu tenho esse costume, onde eu vou na manicure, eu falo de Deus, eu vou no cabeleireiro, eu falo de Deus, eu vou na esteticista, eu vou aonde eu for, eu tô no trem, eu tô no ônibus, aonde eu estiver, eu vou estar levando a palavra do meu Deus, porque é uma coisa tão boa, que eu gosto de compartilhar com as pessoas, né? Não é por ser uma pessoa chata, mas é sobre isso que eu quero falar. Eu percebo, conversando com muitas pessoas, que elas têm um certo receio da igreja, um receio de se tornar evangélica, e até podemos dizer que é um preconceito. Sim, é um preconceito, porque o preconceito é toda vez que a gente generaliza algo, né, uma situação, baseado em experiências próprias. Então, na verdade, todo mundo tem preconceito. Hoje se fala tanto, demoniza tanto preconceito, mas qualquer pessoa tem preconceito com alguma coisa que ela não conhece ou que ela conheceu uma parte ruim. Aí então, automaticamente no cérebro dela, ela acha que todos são iguais. E eu fiquei pensando, as pessoas têm esse receio de procurar Deus, muitas vezes, de procurar Jesus, baseado em algumas coisas que elas viram, que ouviram falar. Muitas acham que ser crente é ser chato, é ficar incomodando os outros. Quando a gente quer traz a palavra, parece sempre em tom de julgamento. E a dor dessas pessoas é que elas têm medo de serem julgadas. Elas acreditam que quem são essas pessoas para querer dizer o que elas têm que fazer, o que elas não podem fazer, por que tudo é pecado. E aí eu penso muito sobre isso, assim, de que forma que a gente leva isso para as pessoas que ainda não têm o entendimento, que Deus ainda não tocou no coração delas com a verdade, para que elas entendam com clareza sobre o pecado, né? E a gente explicar para as pessoas que praticamente quase tudo é pecado, porque quando nós comparamos em relação a Deus, né, a santidade de Deus, nós estamos muito longe delas. E realmente tem muitos cristãos que são influenciadores, que eles ficam tocando muito nos mesmos assuntos, mexendo nas feridas das pessoas, né? Principalmente em relação à sexualidade, e tocam muito nesses assuntos que faz com que as pessoas desprezem, ou elas tenham medo, tenham preconceito. Então, o que eu posso explicar sobre pecados? O pecado, não existe pecadinho e nem pecadão. Uma vez uma amiga me disse isso. O pecado, ele não tem tamanho. Praticamente todos os erros são pecados. O que muda é a consequência de cada pecado. Por exemplo, eu cometer uma mentirinha, ocultar uma informação, por exemplo. Eu recebi um dinheirinho e não vou contar para minha família, né? Vou lá, compro umas comidinhas e como sozinho. Olha, eu só penso em comida. E aí não conto pro meu marido, não conto para meus filhos. Eu estou cometendo um pecado, gente. Estou errando com eles, né? Estou mentindo. Mas e qual é a consequência, né? A consequência também não vai ser uma coisa gigante, né? Mas eu sempre digo, a consequência da mentira é a própria mentira, né? Quem engana vai ser enganado. Então alguns pecados, alguns erros que nós cometemos têm consequências muito maiores. Não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. E o que a Bíblia fala sobre isso, né? Principalmente no Segundo Testamento, porque nós sabemos que no Primeiro Testamento, como é que funcionava? Para resumir rapidamente, assim, existiam as leis. Quem cumprisse as leis seria salvo, quem descumprisse não seria salvo. Porém, Deus viu que as pessoas, elas cumpriam a lei só para dizer que estavam cumprindo. Não era realmente algo de coração, elas não entendiam exatamente a essência, o porquê que elas deveriam de cumprir a lei. Isso ainda existe? Ainda existe. Tem muita igreja, muitas pessoas que estão lá seguindo doutrinas e não sabem nem por que estão seguindo aquelas doutrinas. Mas quando Deus fez uma nova aliança com a humanidade através de Jesus Cristo, ou seja, uma nova Páscoa, ao invés de nós
fazemos o sacrifício do cordeiro, Deus sacrificou o cordeiro, Deus sacrificou o próprio filho por nós. A partir de aí, a salvação ficou atrelada à graça de Jesus, ficou atrelada a nós crermos em Jesus e sermos batizados, vivemos com o Espírito Santo de Jesus. Quem é que vai dizer para nós o que uma coisa está certa ou se está errada? É o Espírito Santo de Deus que vive dentro de nós quando a gente permite que ele viva, né? E quando a gente vive com o Espírito Santo, a gente faz as coisas erradas e nós sentimos um constrangimento, sabe? A gente sente uma coisa assim, tipo, nossa, fiz uma coisa errada. Falei que não devia de falar. Isso acontece muito, tá, gente? Não pense que porque a pessoa é cristã, se converteu, claro, ela vai, geralmente, conforme o tempo vai passando, tu vai cuidando cada vez mais os pecados, aqueles que têm, vamos dizer assim, uma consequência mais pesada. Mas tu ainda comete muitos erros. E muitos erros, muitas vezes, a gente não para pensar que esses erros podem custar a vinda de uma pessoa para perto de Deus, porque a forma que a gente age com o mundo, julgando e falando e xingando, como se fôssemos os donos da razão, faz com que as pessoas fujam de Deus. Claro que é importante salientar que nós não somos coniventes com o pecado, nós não aceitamos o pecado, mas todos nós somos pecadores, então quem somos nós para apontar o dedo e ficar dizendo quem vai fazer isso? É Deus. Nós temos só que deixarmos ser usados, cheios de amor por Deus, para que a gente possa chegar nessas pessoas, falar na linguagem delas, para que elas entendam e tirem aquela imagem que elas têm que afasta elas de Deus, que elas fazem com que elas repudiam Deus, né? Por causa de muitas pessoas, o mundo hoje ele não acredita em Deus por causa de uma igreja opressora, que viveu centenas de anos, e aí as pessoas ainda têm isso. E o que eu preciso explicar para quem não é cristão? O que é o pecado? Qual é a questão do pecado? A palavra de Deus diz que tudo é permitido ao ser humano, mas nem tudo convém. Ou seja, nós podemos fazer qualquer coisa, nós temos livre-arbítrio. Se eu quiser agora ali e andar na rua, resolver dar uma louca e fugir, eu fujo, eu tenho pernas, eu posso fazer isso, né? Eu posso pegar, vender todas as minhas coisas agora e doar para alguém. Eu posso fazer isso, né? Agora, a Bíblia diz que nem tudo convém. Por que não convém? Porque eu vou causar consequências para mim e para outras pessoas. Então, o pecado são uma série de ações, pensamentos, atitudes que podem corromper a nossa alma, tirar a nossa santificação, tirar o nosso convívio com Deus, a nossa aproximação de Deus. Porque quanto mais... Eu vou explicar, por exemplo, é como se antigamente, para entrar dentro do templo de Deus, não era qualquer pessoa que podia entrar. A pessoa não poderia entrar de sapato, chinelo, de boné, porque é um local sagrado. Deus é sagrado, né? Não podemos esquecer que Deus é sagrado. O Espírito Santo de Deus que habita em nós é sagrado. Para que Ele possa continuar habitando, para que Ele possa estar ali nos dando discernimento sobre a vida, a gente precisa ter ser o melhor possível. A gente precisa, assim, lutar muitas vezes contra algumas atitudes que para nós são diversão. O pecado para nós, seres humanos, parece... mas o que tem? Mas é só um cigarrinho. Mas é só um fuminho. O que faz diferença? Mas é só um dia que eu vou é só uma vez por semana que eu vou na festa e posso fazer isso. Mas qual é o problema? Eu tô sozinha mesmo. Qual é o problema? Ele é casado, mas não, eu nem conheço a mulher dele. Sabe? Então, coisinhas que a gente faz que para nós parece divertido, parece que não vai fazer mal para ninguém, mas faz mal para nós, para nossa alma, para o nosso corpo e faz mal para outras pessoas. Muitas vezes faz mal para outras gerações. As nossas próximas gerações ainda recebem consequências do mal que a gente causou agora. Vocês entendem como isso é bem grande?